Todas as religiões que conhecemos pregam os malditos dízimos. Eles obrigam as pessoas a darem 10% de seus ínfimos salários a esses exploradores da fé. E as pessoas, infelizmente, são enganadas e persuadidas a darem os famigerados dízimos. O que eles fazem é um roubo, é uma extorsão. Mas, infelizmente, o crime aqui no Brasil prospera. E esse tipo de vigarice religiosa não dá cadeia. No Antigo Testamento, o dízimo era sim uma lei religiosa, era uma lei mosaica, era uma lei da religião judaica. Se bem que, antes de virar uma lei religiosa, já havia o costume de dizimar, mas era uma questão voluntária. Nós temos o exemplo de Abraão e Jacó dando os dízimos, e isto muito antes da lei de Moisés, ou religião judaica, como também é conhecido. No caso de Abraão, o texto de Gênesis 14 está dando destaque à guerra e não a Melquisedeque ou ao dízimo. O destaque do texto é a poderosa guerra mundial, uma guerra colossal que abalou o mundo daquele tempo. E foi uma batalha de 9 reinos. E Abraão interveio em uma guerra mundial para unicamente resgatar seu sobrinho. Certamente que a fama de Abraão o precedera, e seu nome foi amplamente conhecido naquele tempo. Para tanto que Melquisedeque foi ver Abraão, e foi Melquisedeque quem foi ter com Abraão e não o contrário. Sem contar que o próprio rei Bera, rei de Sodoma, foi visitar Abraão, e também o famoso Melquisedeque, rei de Salém, além de visitar Abraão, Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão. Na época, era um sinal de muito respeito, como também reverência e cortesia. Está escrito: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Gênesis 14, dos versículos 18 e 19. Abraão não era da realeza, era um homem rico. Na verdade, Abraão era um dos homens mais ricos de sua época. Isso se não for o mais rico de todos. E no caso de Jacó, depois de ele ter trapaceado seu irmão, porque ele e sua mãe passaram a perna em Esaú, Jacó fugiu, porque Esaú queria matá-lo. Com razão, Jacó foi um vigarista, foi um malandro, enganando seu irmão. E nessa fuga, ele vai para a casa de seu tio, e no caminho, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu um grande zigurate sumeriano, com uma gigantesca escada. E nessa escada, ele viu os anjos subindo e descendo. Está escrito: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, versículo 12. E nesse sonho, Deus confirma a promessa que tinha feito para Abraão, seu avô, e Isaque, seu pai. Está escrito: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Gênesis 28, versículo 13. Com este sonho divino, ele fica com seu espírito fortalecido, ele fica animado. E Jacó então faz um voto, ele faz um pacto, ele faz um juramento. E neste voto, pacto ou juramento, ele promete dar 10%, ou seja, o dízimo de tudo que ele conseguir. Está escrito: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, dos versículos 20 a 22. Nós temos que reparar que a cultura sumeriana estava muito forte no mundo antigo. Quem inventou esse negócio de separar 10% para dar para os deuses foram os sumérios. Esse negócio de pegar uma pedra, derramar azeite ou simplesmente fazer um juramento em cima de uma pedra também vem da Suméria.
Um dos primeiros reis sumerianos foi o rei Alulim. Registrado foi o primeiro rei da antiga cidade de Eridu. É claro que houve reis antes do que ele. E este rei Alulim pega uma pedra, joga uma água em cima, está no deserto, todo perdido, desconsolado. Ele pega uma pedra, joga uma água em cima, ou areia, aí depende da mitologia. E ele faz um voto ao deus Enki, dizendo se o deus das águas o ajudar, ele daria a 10ª parte de tudo o que ele conseguir. E a questão de Jacó ter visto anjos subindo e descendo, também é sumeriano. Por exemplo, o rei Enmenuana tem um sonho onde ele vê os Dingers subindo e descendo as escadas de um grande zigurate. Esses contos eram muito comuns no mundo antigo, antes da época de Jacó, durante e depois de sua época. E seguindo o costume mitológico sumeriano, Jacó fez a promessa de dar o dízimo. A Bíblia não está aqui plagiando a cultura sumeriana. É fato que você se inspira em alguém, em alguma coisa ou em uma cultura para você poder dar prosseguimento à sua própria vida ou cultura. E falando de cultura, na antiga Suméria, quando se sonhava com bênçãos, como Jacó teve, era normal se fazer um voto e separar a 10ª parte destas bênçãos conseguidas. E foi o que Jacó fez. E qualquer um faria tal ação se vivesse nesta época. No Novo Testamento, entretanto, não existe dízimos na forma religiosa dogmática falando. Do jeito que é feito no sistema religioso, é errado esta arrecadação de dízimos. É heresia, é um roubo, é furto, é uma ladruagem, é uma coação, chantagem, é uma enganação religiosa. Você não é obrigado a dar 10ª parte do que você ganha. O dízimo, na forma como é feito, é pecado. O dízimo não é uma obrigação religiosa. Aí alguém vai falar: mas em Mateus 23, Jesus Cristo fala do dízimo. Sim, Jesus Cristo fala com certeza sobre o dízimo no livro de Mateus 23. Está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Reparem aqui que Jesus adverte os religiosos que dão seus dízimos no sistema religioso institucional. Na verdade, tudo isso é feito em vão, porque, segundo o que está escrito, eles não dizimam o que é mais importante na lei. Essa lei que Jesus fala é a lei de Deus e não a lei dos religiosos, porque o mais importante da lei são o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus aqui não faz uma defesa religiosa institucional do dízimo. Reparem aqui que Jesus Cristo fala sobre hortelã, endro e cominho. São bens materiais, são comida, alimento. Então não adianta você ter muito o que comer, sendo que na lei você não observa a misericórdia, a fé e o juízo para aquele que não tem. Em nenhum momento aqui Jesus defende a questão dizimaica do sistema religioso. Ele enfoca o que ninguém gosta, que é o juízo, misericórdia, fé, essas coisas. No caso do livro de Atos dos Apóstolos, nós não vemos as pessoas dando dízimo. O que nós vemos é as pessoas dando tudo o que elas possuíam, para que não houvessem na família, ou clã, ou igreja, nenhum necessitado. Está escrito: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 34. Nós vemos aqui as pessoas vendendo suas propriedades e ajudando a família, ajudando o clã, ajudando a igreja. Nem 10ª parte tem, é 100%.
Porque eles faziam isto para não ter ninguém passando fome, ninguém endividado, ninguém necessitado, porque tudo era repartido segundo a necessidade de cada um. Está escrito: e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4, versículo 35. Isto quer dizer que eles, no livro de Atos, Novo Testamento, não davam 10% de seus bens. Eles davam 100% de seus bens. Alguém pode agora perguntar: então como a família de Deus irá se manter, ou seja, se sustentar, uma vez que não existem os dízimos? A resposta para esta pergunta é muito simples. Com as doações, as ofertas, o ato voluntário de ajudar o teu irmão é o maior ato de amor que se pode fazer dentro da família. Devemos ajudar os nossos irmãos com doações, ofertas, e temos que fazer isto sempre quando for possível. É claro, tem que ser voluntário e não obrigatório. Está escrito: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. É a tal da caridade. Nós temos que ser caridosos. Nós temos que olhar para o que temos. Sabemos que é pouco o que temos, mas também devemos olhar à nossa volta. Fazendo isto, reparemos que existem pessoas que têm menos do que nós temos. Ai, mas eu tenho pouco. Sim, você é pobre. Você tem pouco, mas existem pessoas que têm menos do que você. Um pouco de cada um, juntando para ajudar o próximo, já é alguma coisa. Porque quem investe no evangelho, certamente terá seu investimento de volta. Está escrito que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. 2 Coríntios 9, versículo 6. Quanto mais ajudarmos o nosso próximo, a miséria à nossa volta começa a diminuir. Não é mudar o mundo, é mudar o mundo daquele que precisa. Você sofre de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e etc. Se você cometer o ato de altruísmo, ajuda, auxílio ao próximo, esses problemas que você tem certamente diminuirão. E quando você ajudar, saiba que, por ter ajudado, você vai ser também ajudado. Está escrito: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que, por todos nós, se deem graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11. E a ajuda financeira feita para a família de Deus é benéfica, e esses benefícios são, na verdade, incomensuráveis. Está escrito: porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. 2 Coríntios 9, versículo 12. Nós temos que nos ajudar, porque como podemos dizer que somos de Deus se não ajudamos os nossos irmãos que estão precisando? Está escrito: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, ele cerrar seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3, os versículos 17 e 18. O sistema religioso tem milhões, bilhões, trilhões, e o fiel tem centavos, tostões. É o pobre que abençoa o rico. É o contrário, na religião é assim. Também está escrito: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16. O evangelho
é ação, não é teoria. A religião é teoria, o evangelho é ação. Então, não vemos aqui a questão dos dízimos. Deus não quer que você dê somente 10% do que você ganha para uma instituição religiosa. O Senhor Deus quer que você dê o que você pode para matar a fome do teu irmão. É isso que ele quer. Ajudar os nossos irmãos, além de ser um ato de amor e caridade, é um ato de fé, pois a fé sem as obras é morta. Tiago 2, versículo 14, versículos 17, versículos 20 e 26. Não somos obrigados a dar os dízimos na forma religiosa tradicional, como é feita, pois isso é pecado, não existe. Mas nós temos o dever e a obrigação e a incumbência de nos ajudar nossos irmãos, olhar ao nosso lado ou ao redor e ver que há pessoas que realmente precisam de roupa, de comida, de remédio e etc. Isso tem que ser feito para que não exista nenhuma pessoa necessitada em nosso meio. Nós não vamos melhorar o mundo e nem iremos mudá-lo, mas certamente dormiremos sabendo que, de alguma forma, alguém foi vestido, alguém foi alimentado, alguém foi socorrido com remédio ou sei lá o que. E assim nós somos fortalecidos com os laços da irmandade através da caridade e da ajuda de uns para com os outros. E juntos nós crescemos no amor e na fé. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.